Se você é um inscrito fiel aqui no nosso canal, você já me viu com certeza várias vezes falando nos últimos meses a respeito das decisões erráticas do Moraes. A gente estava acostumado até um tempo atrás ver o Moraes atuando de forma fria, calculista, sempre pensando muito, tomando todo o cuidado para poder cometer as injustiças contra essas pessoas, né? Não só contra a direita, que ele vem cometendo há vários anos, mais de meia década e 6 anos de inquérito das fake news abertas, mas também contra as pessoas, as vítimas dos abusos do 8 de janeiro, que estão sendo condenadas aí a 14, 15, 17 anos de prisão, pessoas réis primárias, pessoas sem antecedentes criminais, residência fixa, trabalho, etc, etc, sendo julgados diretamente no STF. No entanto, apesar de todos esses cuidados que ele toma, parece que quando chega perto de algumas outras pessoas, ele se descontrola. E geralmente isso acontece com algumas pessoas, tipo o Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Daniel Silveira. Geralmente quando ele chega perto desse pessoal que está ali mais alinhado, digamos assim, com o bolsonarismo, com a direita, ele fica insensato, inconsequente nas suas decisões, e foi justamente isso que a gente viu. E com certeza, pessoal, anotem, como eu falo bastante aqui do Felipe Martins, anotem, esse tipo de inconsequência será eventualmente a ruína do Alexandre de Moraes. Ele está insistindo para que a Espanha vá contra seus princípios, inclusive os tratados internacionais de reciprocidade, de extradição, para que entreguem para ele o Oswaldo Eustáquio. E até hoje eu nem sei qual crime que o Oswaldo Eustáquio foi condenado. Não sei se ele está condenado por algum crime aqui no Brasil. Mas vamos lá. A gente acompanhou ontem a justiça espanhola falando da motivação política para negar a extradição de Oswaldo Eustáquio. Ora, crime de opinião não é um crime real em países civilizados, em democracias, né? Isso acontece aqui no Brasil, que inventaram. Também não deveria existir segundo a Constituição, mas o STF, ultimamente aí, liderado pelo Moraes, inventou o crime de opinião. Então, quando ele dá essa justificativa para um país estrangeiro que não existe esse crime, eles falam não, isso não existe aqui. Só que agora acabou de acontecer, né? Agora de madrugada, olha o que a Espanha decidiu fazer. Acionou a Interpol para tirar da lista o Oswaldo Eustáquio, né? Olha aqui que engraçado. Após frustrar o governo Lula e o STF ao negar a extradição de Oswaldo Eustáquio, alvo de decisões do ministro Alexandre de Moraes, a Justiça da Espanha acionou a Interpol para evitar que ordens de prisão e extradição contra o militante bolsonarista sejam emitidas com base na solicitação recusada. Estando essa decisão devidamente firmada, né, ou seja, a Espanha não vai extraditar o Oswaldo Eustáquio, encaminha-se cópia sob direção da Interpol para os efeitos precedentes. O Moraes teve uma reação completamente inconsequente, na minha opinião. Completamente inconsequente. Vamos ver o que ele fez aqui? A decisão da Justiça foi oficializada nessa segunda-feira. 3 juízes da Audiência Nacional Espanhola decidiram que a conduta de Eustáquio não configurou o crime, né? Ou seja, como eu já tinha falado aqui, crime de opinião não existe nesses países civilizados. Também que o retorno dele para o Brasil representa risco elevado de que a situação dele no processo pode ser agravada por causa de opiniões políticas, e é isso que está acontecendo aqui. A gente vê a esquerda que tantas e tantas vezes depredou Brasília, quebrou a Praça dos Três Poderes, nunca teve nenhuma ação contra elas, né? Contra aquele pessoal da esquerda. E aí o Moraes decidiu fazer isso aqui. Moraes cobra explicações da Espanha após pedido de extradição ser negado. O cara tá tão inconsequente que ele tá querendo criar um incidente internacional. Ele tá querendo gerar uma crise internacional entre Brasil e Espanha para perseguir um cara que a imprensa chama de blogueiro bolsonarista. Esse é o tamanho da inconsequência do Moraes. Como eu falo, ele tem sido muito frio, muito calculista, muito detalhista. Claro que todos os abusos, né, que ele foi cometido estão muito bem registrados. As inconstitucionalidades estão muito bem registradas, a começar pela abertura do inquérito das fake news, que nem deveria ter sido aberto. Então tudo que ele fez de errado está bem registrado. No entanto, ele sempre foi muito cuidadoso, né? Cuidadoso para amarrar todas as pontas, apesar de ter deixado várias pontas soltas, mas diante da sua posição de ministro do STF, que quando faz algo errado, ele mesmo pode decidir, não, essa coisa que eu fiz errada, na verdade é certa. Então, vamos bola pra frente. Então, ele tomou muito cuidado. Só que aqui, pelo menos para tentar passar a impressão de legalidade nas suas decisões, aqui não. Aqui ele abriu mão completamente de qualquer parcimônia, abriu mão completamente. Opa,
quebra a cadeira aqui. Abriu mão completamente de qualquer prudência, né? Ainda que fosse uma prudência assim fantasiosa, teatral, né, para inglês ver, uma prudência jurídica, e tá indo para cima do cara, criando uma crise institucional internacional. É isso que o Moraes está fazendo, tá arrebentando com o Brasil lá fora, ficando cada vez mais claro para os países. E olha que a Europa hoje em dia é uma situação assim que chega a ser vergonhosa. A Europa realmente hoje em dia não é um bastião de liberdade de expressão como já foi, né? Mas mesmo assim, mostrando para a Europa, para os Estados Unidos, né? Nesse caso aqui para a Espanha, que sim, no Brasil nós estamos dentro de um regime de exceção. Um regime onde, se você não tomar cuidado com as coisas que você fala, se você não tomar cuidado com as críticas que você faz a poderosos, você pode ser inserido no inquérito ilegal, inconstitucional, com a desculpa de que você está atacando, atentando contra a democracia, atentando contra as instituições, criando animosidade entre os poderes, né? E isso pode constituir um crime aí de tentativa de golpe de Estado, né? Um crime aí que entra na nova Lei de Segurança Nacional. E, obviamente, eles sabem manejar ali muito bem, né? E hoje em dia a gente vê que o Supremo ali tá muito alinhado, muito alinhado. A gente teve algumas surpresas aí nesses julgamentos do dia 8, principalmente com a Débora recentemente, né? E o Moraes tendo, inclusive, fazendo umas solturas. Por isso que eu falo, ele toma tanto cuidado que ultimamente ele tem soltado algumas pessoas, soltado assim, né? Permitido que essas pessoas cumpram prisão domiciliar, nem prisão domiciliar deveria existir, né? Na minha opinião, elas não cometeram o crime do qual estão sendo acusadas. Mas ele tem feito isso justamente para tentar baixar o termômetro, para passar a impressão. Ah, não, ele não é tão mal assim, tá vendo? Essa pessoa aqui que foi condenada a 14 anos, ou que pode ser condenada a 14 anos, na verdade ele deixou ela responder em liberdade agora, depois de ficar 2 anos presa. É isso que ele quer passar. Mas ao mesmo tempo ele vai lá e cria uma crise internacional, convoca o embaixador da Espanha para prestar esclarecimentos. Eustáquio tem 2 mandados de prisão preventiva no Brasil determinados pelo STF por ameaça, corrupção de menores e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito pelos dias... Se eu não me engano, no dia 8 de janeiro, o Oswaldo Eustáquio, inclusive, já estava numa cadeira de rodas. Então falar que ele estava participando da tentativa de abolição do Estado Democrático pelo dia 8, o cara que estava na cadeira de rodas? Sério, o Estado Democrático brasileiro é tão frágil assim que tinha um cara na cadeira de rodas ameaçando ele? É isso que eles querem que a gente acredita. Essa acusação aqui não vou nem comentar, né? Não vou nem comentar essa acusação aqui, porque se eu não me engano o Moraes chegou a bloquear as contas da filha do Oswaldo Eustáquio. A determinação de Moraes solicita que o embaixador espanhol preste informações em 5 dias, comprovando o requisito da reciprocidade. Em especial o caso citado anteriormente, é que eu não entendi muito bem, porque foi ele que citou a reciprocidade para impedir que um traficante fosse enviado à Espanha. Então o que a Espanha fez? A Espanha falou, olha, o que vocês estão acusando o Oswaldo Eustáquio no Brasil obviamente, algo ligado a um crime de opinião, né? E as opiniões políticas dele contra... Gosto ou não gosto do Oswaldo Eustáquio? Tem muita gente que me acompanha que eu sei que não gosta, tá? Não vamos entrar nesse assunto aqui agora, senão é o foco do vídeo. Aí eu mesmo tenho minhas ressalvas quanto a ele. Mas os crimes que o Moraes está acusando, ele efetivamente não cometeu. Então, a Espanha falou, olha, o que vocês estão acusando ele não cometeu, é um crime político, isso não é crime aqui na Espanha, a gente não vai extraditá-lo, porque se extraditar, tá claro que ele não vai ter um julgamento justo aí, porque as opiniões dele conflitam, ou seja, são contra, vão de encontro, né, as opiniões do grupo político dominante, do grupo de poderosos dominantes. Então, ele não pode ser julgado por pessoas que, obviamente, têm um preconceito ideológico contra ele. Então, ele não vai ter um julgamento justo. Então, não iremos extraditá-lo porque crime de opinião não é um crime aqui na Espanha. Aí, o Moraes, para dizer que não vai extraditar o traficante búlgaro, né, da Bulgária, ele cita a reciprocidade. Olha que interessante. Na decisão, Moraes afirmou que a suspensão do processo de extradição do Bulgária se baseia no descumprimento da reciprocidade prevista no tratado entre os 2 países. A ausência deste requisito obsta o próprio pedido, declarando que segue destacando ainda que a reciprocidade é exigência legal segundo a lei de imigração brasileira. Aí é que eu realmente não entendi.
É, por que ele está pedindo para a Espanha comprovar reciprocidade se foi ele que falou que não vai extraditar baseado na reciprocidade, né? Ele que deveria comprovar, então, que a reciprocidade está sendo identificada nesse caso. E, na minha opinião, não está, porque crime de tráfico não é a mesma coisa de crime de opinião. Crime de tráfico é crime em qualquer lugar do mundo. Crime de opinião só nos países menos civilizados, né? Nos países mais autoritários, né? Então, não há critério de reciprocidade aqui. Se a Espanha estivesse se negando a extraditar um traficante, tudo bem, mas ela não está se negando a extraditar um traficante, tá? Se negando a extraditar um jornalista que está sendo acusado no Brasil pelo que a Espanha determina como crime de opinião. Então, a menos que o Moraes esteja comparando traficantes com tráfico com crime de opinião, né? O princípio da reciprocidade não se aplica aqui e ele fez erroneamente, mais uma vez, criando mais uma crise institucional e envergonhando o Brasil na sua sanha persecutória contra pessoas da direita. Nesse caso aqui, um dos que tira ele do sério, que é o Oswaldo Eustáquio, assim como Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, né? O próprio Bolsonaro, claro, Felipe Martins, Daniel Silveira, todas essas pessoas aí que a gente vê que ele não mede esforço para perseguir. Vamos ver o que vai virar, mas como eu disse, tá um caminho cada vez mais sem volta para ele, como eu venho falando aqui já há alguns meses. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.